Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui, mais um vídeo diário. E aquilo que nós iremos meditar hoje é aquilo que o apóstolo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 16. Diz bem assim: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Como vocês já sabem, esse mês é um mês especial para nós, que nós fazemos 3 anos, e é uma alegria muito grande nós estarmos diariamente meditando palavras do apóstolo Paulo. E aqui, um homem que reconheceu aquilo que era a sua missão, aquilo que era o seu chamado, que não se gloriava da missão que Deus havia dado para ele. Mas um homem que sabia conscientemente aquilo que Deus esperava dele, que a missão, o tamanho da missão não era uma glória para ele, ele sabia que aquilo era uma obrigação de fazer, de anunciar, de evangelizar, de levar o evangelho às outras pessoas. Nós vemos um homem que não se vangloria, que não tem... Um homem que não é vaidoso, que não se engrandece com a missão que Deus o entrega, mas que sabe a necessidade que é anunciar o Evangelho para as outras pessoas. Um homem totalmente instruído, cresceu, sabia a Torá, sabia as leis, sabia o Pentateuco, um homem inteligentíssimo. Cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo tudo aquilo, todo o conhecimento daquela época, um homem extremamente inteligente. E quando ele se converte, ele mostra essa inteligência também. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. De levá-lo às outras pessoas, de fazer com que as outras pessoas possam aderir à fé em Jesus Cristo, possam aceitar o batismo, possam se converter, possam acabar com a sua vida de pecado, com a sua vida de pagão. Um homem que entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Um homem totalmente fiel, que dá a sua vida por Cristo e não na sua morte final, mas dá a sua vida todos os dias no sofrimento, na angústia, na perseguição, na tristeza, mas um homem que reconheceu aquilo que ele foi chamado a ser. E é isso que nós precisamos entender também. Nesse mês especial para nós, para toda a igreja, que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos ter um coração semelhante ao desse homem. Um coração confiante em Deus, um coração que aceitou a vontade de Deus, a sua missão, o seu ministério. Um homem que evangelizou, que a maior parte do Novo Testamento são das suas cartas. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E essa palavra ela precisa estar gravada nos nossos corações, ecoar nos nossos corações, porque nós precisamos evangelizar um povo que se esqueceu de Deus. Nós precisamos ir ao encontro de um povo que se esqueceu de Deus, de um povo que entrou na droga, de um povo que fez dos seus pecados, das suas misérias, dos seus vícios, o seu próprio Deus. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, não nos gloriando, não nos admirando da missão que Deus nos deu, mas levar essa missão além, ir ao encontro dessas pessoas. É uma obrigação que me foi imposta, e essa obrigação, ela se dá tanto nos dias bons como nos dias ruins. Nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não levar aquilo que é o essencial para nós, aquilo que é o centro das nossas vidas, para os nossos irmãos. Talvez nós pensamos em evangelizar o mundo inteiro, em pregar para multidões,
em falar coisas bonitas de Deus, mas nós esquecemos de evangelizar dentro da nossa casa, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós mais convivemos no nosso trabalho, dentro da nossa casa. Nós nos preocupamos demais em pregar para multidões, em falar bonito para muitas pessoas, mas nós esquecemos de tratar bem as pessoas dentro da nossa casa. E aí São Francisco de Assis vai nos dizer: pregue o evangelho com a sua vida. E muitas vezes nós trazemos o nome do nosso Senhor nos nossos lábios, mas nós não trazemos o evangelho nas nossas vidas. Que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações, para que nós possamos pregar com a nossa vida no escondimento do mundo, no escondimento dos holofotes, das câmeras, dos palcos da igreja, dos ambãos. Que nós possamos pregar com a nossa vida longe dos microfones, mas no secreto, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no andar na rua, na fila de um banco. Ai de mim se eu não evangelizar. O que será que nós temos feito em um mundo totalmente perdido hoje? Pessoas que se dizem católicas, batizadas, que são católicas, mas que vivem como pagãos. E nós precisamos evangelizar esse povo. Pessoas que construíram a sua própria verdade, sentaram em cima dela e hoje vivem de uma forma totalmente contrária àquilo que é o evangelho, aquilo que a nossa Santa Mãe Igreja nos pede. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Ai de mim se eu não evangelizar. Nós possamos gastar a nossa vida, nos empenharmos como algo central das nossas vidas, de levar Jesus para as outras pessoas, de levar esse evangelho às outras pessoas, de fazer com que elas reconheçam a verdadeira felicidade, com que elas reconheçam a grandiosidade do amor de Deus. Que hoje, nesta noite, durante essa semana, todos os dias da nossa vida, nós possamos meditar isso nos nossos corações, na nossa vida, todos os dias. Ai de mim se eu não evangelizar. Talvez nós perdemos muito tempo até hoje falando dos outros, falando da vida dos outros, e esquecemos de mostrar para as outras pessoas quem é Jesus. Falamos de tantas coisas e não falamos de Deus, que é a pessoa mais importante na nossa vida. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos fiéis a essa missão de anunciar o Evangelho, seja onde Ele quer, seja em pregações, seja com o microfone na mão, mas principalmente com a nossa vida, mostrando para o mundo que há um Deus e que nós o conhecemos e Ele mudou a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.